Bom dia, meus amigos! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Quero aproveitar o ensejo de convidar para você se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e aquele hypar especial, para ajudar que o nosso vídeo ganhe destaque aqui no YouTube. Olha, meus amigos, o INSS já divulgou o calendário oficial de pagamento, referente ao mês de junho de 2025. Ou seja, você que tem acesso ao site ou aplicativo Meu INSS já pode acessar para saber qual será, o valor que você vai receber esse mês, E é importante salientar porque você fica sabendo a data exata que o dinheiro vai entrar na conta. Olha, meus amigos, para os beneficiários que recebem até um salário mínimo, os valores vão começar a ser transferidos pelo INSS, para os bancos a partir do dia 24 de junho, com os últimos pagamentos dessa faixa sendo feito em 7 de julho. Ou seja, quem ganha até um salário mínimo, 1.518, começa a receber no próximo dia 24, que é depois de amanhã, segunda-feira, E o pagamento vai se estender até o dia 7 de julho. Já aqueles nossos amigos e amigas que ganham, acima do teto do INSS, ou seja, acima de R$ 1.518, até o teto, aí os pagamentos vão começar a entrar na conta no próximo dia 1º e vai se estender até o dia 7 de julho, em datas diferentes, conforme o NIS do benefício, Por exemplo, na segunda-feira, quem tem o NIS terminado em 1 vai receber. Na terça-feira recebe quem tem o NIS terminado em 2. E assim sucessivamente, Ou seja, segue o cronograma, Olha, meus amigos, atualmente o INSS administra mensalmente mais de 40 milhões de benefícios, Ou seja, 28 milhões são destinados a quem ganha até um salário mínimo, ou seja, a grande maioria esmagadora, dos aposentados do INSS ganham até um salário mínimo, ou seja, 28,2 milhões de beneficiários, É importante salientar que dentre esse número de 28 milhões estão inseridos, o pessoal do BPC-Loas, o benefício da prestação continuada, e 12,3 milhões de pessoas recebem acima do salário mínimo. Olha, meus amigos, após sucumbir à pressão para a instalação da CPMI, ou seja, Comissão Mista de Inquérito Parlamentar, o governo trabalha agora para garantir que o controle da comissão fique nas mãos de aliado, A presidência, que deve ficar com o senador Omar Aziz, do PSD lá do Amazonas, já pode ser considerada oficial, Ou seja, uma grande vitória para o governo federal. Mas o posto mais importante, digamos assim, que é da relatoria, ainda está em disputa, A oposição quer garantir um deputado combativo. O Planalto tenta um perfil mais equilibrado, Então, o governo já conseguiu a façanha de ter o relator. Só que é importante salientar, gente, o Omar Aziz, é um senador independente. Ele vai, digamos assim, ter uma atuação equilibrada dentro da CPI, e isso é naturalmente, A gente já viu a sua atuação lá na CPMI, lá da CPI da Covid, Então, o senador, o governo não espere que o senador Omar Aziz vai passar pano se por acaso tiver muita gente da base do governo envolvido nessa falcatrua do INSS, porque eu tenho certeza que o Omar Aziz não vai fazer isso. Ele é equilibrado, obviamente, ele é corajoso também, mas só que uma coisa que eu tenho certeza que ele não vai fazer é passar pano tanto para o governo quanto para a oposição. Agora, é importante salientar, gente, que a relatoria, vai ficar com alguém do PL, Agora o governo espera que seja um nome técnico, digamos assim, uma pessoa equilibrada, que não queira fazer política em cima da CPI, E é o que eu defendo, apesar que a gente sabe muito bem que geralmente CPI, tem intuito político, desgastar um, fortalecer o outro. Eu espero, porque é uma CPI onde vai investigar todo esse roubo, essa falcatrua que ocorreu, com os aposentados. Eu espero, que tanto o Osmar
Aziz, né, o nome é complicado, isso eu já conheço o perfil desse senador, né, porque eu conferi de perto a CPI da Covid, né. Agora, vamos ver o relator, e o relator é de suma importância. Eu espero que a CPI não vire bagunça, digamos assim, que se investigue até o fundo, gente, que chegue aonde tiver que chegar e doa a quem doer, né? Se tiver que pagar a gente do lado do Bolsonaro, que pague, né? Que seja responsabilizado, né? E também, se tiver gente da parte do atual governo, que seja a mesma coisa, pessoal lá da época do Michel Temer também. É importante salientar, gente, que vários especialistas vêm comentando, inclusive eu até abordei isso no tema do vídeo de ontem, né? O pessoal que estava fazendo o roubo dos aposentados, eles não têm viés político ideológico, ou seja, para eles tanto faz quem está mandando, se é Lula, se é Bolsonaro, a intenção deles é aqui, ó, só, né, enriquecer às custas das pessoas mais pobres, né? Então, agora, né, para frente, como digamos assim, nos próximos dias, vai começar oficialmente a CPMI, né, para investigar essa bomba, né, esse roubo dos aposentados, e a gente vai fazer uma cobertura especial aqui no nosso canal. Gente, chegou uma pergunta aqui, César. Agora que foi derrubado o veto 38, né? Como é que ficou a questão das isenções, né, em relação à convocação para revisão médica pericial, tão chamado pente fino que sempre acontece? Pois é, gente, como é de conhecimento geral, né, no último dia 17 foi, obviamente, derrubado o veto 38, ou seja, que ampliou as isenções, né, de pessoas que estão isentas a passar, por exemplo, por um pente fino para fazer perícia médica, né? Antes dessa, antigamente, digamos assim, de 2015 para cá, né, tem alguns grupos que já estavam isentos, como por exemplo, pessoa que recebe aposentadoria por invalidez, que tem 60 anos para cima, né? Não importa se tem 3 meses de benefício, 1 mês de benefício, 5 meses, 5 anos, não importa, né? Tiver 60 anos de idade completa, nesse caso, não pode ser chamado para a revisão médica pericial. Agora aqui, gente, é importante deixar claro, né? A aposentadoria por invalidez acima de 60 anos, não importa se a doença é irreversível ou curável, não tem essa frescura aí, né? Que foi colocado, né, na tramitação, por exemplo, do PL 5332, né? Ou seja, aqui, se a pessoa tiver 60 anos de idade completo, né, ela não precisa ter uma doença incapacitante para sempre, que seja irreversível e incurável. Basta apenas estar recebendo uma aposentadoria por invalidez. A mesma situação acontece, por exemplo, né, para aposentados por invalidez, né? Ou seja, que hoje se chama benefício por incapacidade permanente. Se tiver 15 anos de benefício e 55 anos de idade, também está isento, e também não existe essa história de doença irreversível, permanente, incurável. Não, basta estar recebendo a aposentadoria por invalidez. E daí nós também temos, né, aquele grupo, né, que estão convivendo com HIV/AIDS, né, independente da idade, também estão isentos de ser convocados para uma revisão médica pericial, graças à lei, né, a Lei 13.847 de 2019, a conhecida Lei Renato da Mata. Obviamente, a hora que for promulgado, né, o PL 5332, que virá lei, digamos assim, aí também teremos, esse grupo foi ampliado, né, ou seja, beneficiários do BPC, né, por deficiência e aposentados por invalidez, digamos assim, que não foram atendidos pelos outros critérios anteriores, né, aí nesse caso também estão isentos, né, de revisão médica pericial. Só que tem um porém, desde que, né, a deficiência seja irreversível ou permanente. Ou seja, a gente sabe muito bem, né, que a grande maioria dos beneficiários do BPC por deficiência, né, a deficiência é permanente, é irreversível, né? Então, ou seja, com a derrubada do veto 38,
ampliou, né, o leque de pessoas isentas, né, de ser convocada para um pente fino. Obviamente, né, meus amigos, que a gente tem que, a hora que a lei, né, for publicada no Diário Oficial da União, né, a gente vai ter que ler a lei para ver como que ela vai ficar na prática, né, como que ela vai servir no dia a dia, digamos assim. Mas uma coisa é certo, eu vou ser bem franco com vocês, né? Eu estava conversando com a advogada, né, que sempre eu converso em relação, quando eu tenho dúvidas, né, eu converso no WhatsApp com a advogada, amiga nossa aqui do canal, e ela sempre acaba esclarecendo muitas dúvidas e eu repasso para vocês. Ela falou assim: olha, César, eu acredito que com a derrubada do veto 38, a cada 10 beneficiários do BPC que poderia ser convocado para uma revisão médica pericial, 7 ou 8 vai ficar isento. Ou seja, a grande maioria vai ficar realmente isento de ser convocado para a revisão médica pericial. E também a mesma situação, ela disse, em relação, né, aos quem está recebendo aposentadoria por invalidez, né? De cada 10 beneficiários, né, 7 ou 8 vão estar isentos, né? Pode ser convocado aqueles, né, que, digamos assim, que devido à modernidade da nossa medicina, né, da ciência, a evolução da ciência, muitos, né, podem ter algum tipo de doença que hoje já é possível, né, se tratar e a pessoa acabar sendo curado. Pois é, meus amigos, e também tem uma outra questionamento. César, é verdade que o governo federal estuda acabar com o empréstimo consignado no BPC? Gente, recentemente saiu, né, uma informação que o governo pretende, né, avançar mais uma vez nesse sentido, né, que é fazer com que não exista mais, né, que acabe realmente o direito do pessoal do BPC fazer empréstimo consignado, né? E até porque saiu informação em vários portais de notícia, porque encolheu a oferta de empréstimo consignado para o pessoal do BPC, né? Principalmente por causa de revisão, né, que o governo federal está fazendo nesse benefício, né? E aí muitas instituições financeiras têm medo de levar calote e acabou meio que restringindo, digamos assim, né, a oferta de empréstimo consignado para o BPC. Mas eu, para ser bem sincero, gente, eu não acredito, né, que o governo tenha coragem de acabar com o empréstimo consignado no BPC, porque essa aí foi uma vitória histórica, né, para esses beneficiários. E aí, meus amigos, eu quero saber a sua opinião, você que está aí do outro lado. Você acha que o governo deveria acabar com o direito do empréstimo consignado para o pessoal do BPC, ou você acha que isso aí seria uma injustiça? Eu acho que é uma injustiça, né? Mas eu respeito a sua opinião. Comente aí, um abraço e daqui a pouco a gente volta com mais um vídeo atualizado aqui no nosso canal.